castelo forte é o nosso Deus. Meus irmãos, boa noite mais uma vez, graça e paz. Como é bom, meus irmãos, nós podermos nos reunir, não é? Cantarmos louvores ao Senhor e, de fato, perceber o quanto nosso Deus é bondoso para conosco, o quanto Ele nos ama, o quanto Ele nos protege, o quanto Ele está disposto mesmo a nos preservar no caminho da esperança, da salvação, da vida eterna, como nós acabamos de ler nesta pergunta. Ele, de fato, não vai permitir que nós caiamos, porque Ele é o nosso sustentador. E Ele resolveu, pelo seu decreto eterno, nos preservar até o fim. Então, mesmo com os nossos pecados, mesmo com a nossa incredulidade, muitas vezes, no poder do Senhor, mesmo com a nossa ingratidão, o nosso Deus, pela sua graça, Ele vai nos sustentando. E por isso, aqueles que são verdadeiros crentes nunca poderão cair do estado de graça, mas são conservados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação. É esta fé que nos move a sermos, de fato, filhos do Senhor, vasos de misericórdia, e é o que alegra o nosso coração. Meus irmãos, eu quero convidar a todos para que abramos Mateus, capítulo 6. Nós vamos finalizar hoje, irmãos amados, as exposições que fizemos na oração do Senhor, chamada o Pai Nosso. E hoje nós vamos concluir, então, com o versículo 13, a parte final do versículo 13, logo depois da sexta petição, que é: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Nós temos, então, aqui a chamada doxologia, que é uma oração ou uma declaração de louvor a Deus. E eu quero, então, que nós leiamos juntos esta parte final do versículo 13. Vamos ler. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Mais uma vez. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Pai querido, muito obrigado por tudo que vivenciamos até aqui, neste dia e especialmente nesta noite. Pedimos-te, ó Deus, que a tua graça agora também opere em nossos corações, para entendermos a tua santa palavra e, ó Deus, o propósito do Senhor em nos conduzir para uma adoração genuína, verdadeira, santa, uma adoração que, de fato, ainda que imperfeita, por causa dos nossos pecados, é mediada por Cristo Jesus e, por isso, aceita pelo Senhor no teu trono de graça. Dá-nos, ó Pai, agora a bênção, o privilégio de ouvirmos a tua santa voz e, por ela, sermos também transformados, motivados a uma vida de santidade, de adoração, de louvor ao teu santo nome. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nós aprendemos muitas verdades preciosas nesta oração do Senhor. Nós aprendemos, primeiramente, que orar é algo que Deus instituiu pelo seu decreto para que nós possamos nos relacionar com Ele, como filhos. Somos uma família de irmãos e temos Deus como nosso Pai. Por isso, Cristo quer que nós nos aproximemos deste Deus como Pai que Ele é. E é por esta razão que Ele nos ensinou que nós devemos orar não como os hipócritas, tentando ir às sinagogas, às igrejas, ficando em pé nas praças para sermos vistos pelos homens, mas devemos orar secretamente, intimamente, com piedade, santo temor, santa reverência diante de Deus, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, lançando sobre Ele os nossos desejos sinceros, aquilo que está no nosso coração, porque Deus sabe de que nós precisamos, Deus sabe de nossas necessidades, Deus sabe o que pensamos, mas Ele quer que nós, humildemente, nos apresentemos diante dEle em oração. Não precisamos usar de vãs repetições, exatamente porque Deus conhece as nossas necessidades e nossos corações. Não precisamos clamar a Deus para que todos ouçam, porque Deus quer que nós nos relacionemos com intimidade. E precisamos nos entregar a Deus como uma família. Por isso, a oração começa: Pai Nosso. Não apenas o meu Pai, mas um Pai que é nosso, o Pai da nossa família, o Pai da igreja.
E por isso nós devemos entender que este Deus, que é Senhor soberano, que se faz nosso Pai, é aquele Deus supremo, todo-poderoso, que não é como nós, seres humanos. Ele é distinto da criação, por isso é um Pai que está no céu. Ele não é um Pai que está misturado à sua criação, mas Ele é um Deus distinto da sua criação, todo-poderoso, acima dos céus e da terra. É um Deus também que deve ser dignificado pelo nosso modo de viver. Por isso nós pedimos, Pai, que o Teu nome seja cada vez mais distinto, separado, santificado por meio de nós. Que nós vivamos uma vida agradável ao Senhor a ponto de que o Teu nome não seja envergonhado por nossa causa, santificado seja o Teu nome. Nós pedimos também, meus amados irmãos, que o reino de Deus cada vez mais se estabeleça entre nós. Venha o Teu reino, que o reino de Satanás seja cada vez mais empurrado para longe e que a igreja cresça, que a igreja prospere, que a igreja floresça. Nós também declaramos, irmãos, pedindo a Deus que nunca a nossa vontade esteja acima da vontade dEle, que nós sejamos submissos. Faça-se, Senhor, portanto, a Tua vontade. Nós queremos que aquela vontade decretada nos céus, aquela vontade secreta, seja também revelada na terra. Portanto, faça a Tua vontade na terra, assim como ela está no céu. Ó Deus, dá-nos o sustento diário, o pão nosso de cada dia. Ensina-nos a depender do Senhor diariamente, como os nossos irmãos do passado dependeram diariamente do maná para que eles pudessem se alimentar. Que o Senhor também nos faça perceber que o sustento que vem de Ti é um sustento diário. Ó Deus, perdoa as nossas faltas, somos ainda pecadores, precisamos do perdão do Senhor. Perdoa-nos, ó Pai. E nós queremos que do mesmo modo que o Senhor nos perdoou, nós também sejamos capacitados para perdoar aqueles que nos ofendem. Ó Deus, nós somos sujeitos a tentações, nós somos sujeitos a quedas, somos pecadores. Então, por Tua graça, Senhor, não nos deixes cair nas armadilhas de Satanás. Proteja-nos do mal, livra-nos, ó Deus, das artimanhas de Satanás, livra-nos das tentações. No nome de Jesus Cristo, faça-nos, ó Deus, servos do Senhor, submissos a Ti. E agora, meus irmãos, diante de toda esta oração maravilhosa, que não deve ser encarada como uma reza, não deve ser vista como pedidos mecânicos, não deve ser vista apenas como um mantra, mas é um modelo que nós devemos seguir os princípios, o princípio da sujeição, da adoração, da intimidade, do reconhecimento de nossos pecados, do reconhecimento de nossa dívida para com Deus, do reconhecimento de que nós somos falíveis, sujeitos à queda, que nós então devemos, por causa desta incapacidade, nos dirigir a Deus com humildade, santo temor, esperando que Ele então faça de nós e em nós a sua obra. É com esta ideia, ou com estes princípios, que agora o crente que orou sinceramente a Deus, ele declara, meus amados irmãos, finalmente, que o reino, o poder e a glória pertencem a esse Deus para todo sempre. E essa declaração final, portanto, que é o que nós chamamos doxologia, ou seja, um elogio, uma glória, uma dignidade atribuída a Deus, faz com que nós reconheçamos pelo menos 3 aspectos poderosíssimos, 3 maneiras aqui que o texto nos mostra. Primeiro, nós devemos entender essa declaração como uma expressão de louvor santo e alegre. Porque, meus irmãos, quando nós reconhecemos a nossa incapacidade, a nossa debilidade, quando nós reconhecemos quem somos diante de Deus, Todo-Poderoso Senhor, Santo, 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 nós de fato devemos reconhecer que Ele é o Deus que possui toda a glória, que possui todo o poder e que governa todas as coisas. Por isso esta é uma expressão de louvor santo e alegre do crente.
ao dizer: Senhor, nós estamos apresentando a Ti estas orações, estes pedidos, mas nós estamos confiantes, nós estamos tranquilos, nós repousamos no poder soberano do Senhor, porque nós sabemos que Teu é o reino, nós sabemos que o poder é somente do Senhor, e nós sabemos que a única glória excelsa é do Senhor para todo sempre. Portanto, o crente, ele expressa o seu louvor. Também, em segundo lugar, o crente entende que este Deus, que é totalmente digno de louvor, Ele é absolutamente poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E é por isso que nós nos entregamos a Ele em oração, porque nós reconhecemos que nós não estamos pedindo a um ser qualquer, nós não estamos pedindo a um falso Deus, nós não estamos pedindo a estes deuses inventados pelas culturas e pelas religiões, nós estamos pedindo para o verdadeiro Deus, o Yahvé, o Deus da aliança, o Deus que abriu o mar para que o seu povo passasse, o Deus que deu a lei para o seu povo, que deu alimento para o seu povo, que destruiu os seus inimigos, o Deus que governa todas as coisas, que trouxe Cristo para morrer na cruz, como acabamos de cantar, e morrendo na cruz pelos nossos pecados, nós sinceramente podemos viver uma vida calma, serena e tranquila diante dele, porque nós sabemos que não estamos pedindo a qualquer pessoa, mas nós estamos pedindo àquele cujo poder, reino e glória lhe são eterna e poderosamente atribuídos. Teu é o reino, Teu é o poder e Teu é a glória. Nós louvamos a Deus, santa e alegremente. Nós reconhecemos o reino, o poder e a glória desse Deus. Por isso pedimos com confiança. E finalmente, meus irmãos, nós também podemos repousar, não apenas com a confiança de que Deus há de responder às nossas petições, às nossas orações, mas nós reconhecemos agora que o nosso pecado, a nossa incapacidade, a nossa depravação, a nossa corrupção, estas coisas todas que nos afastam de Deus, que nós chamamos pecado, estas coisas todas que nos distanciam da graça de Deus, elas são agora, meus amados irmãos, aproximadas, são de fato retiradas para que nós possamos nos aproximar de Deus pela cruz de Cristo. Por isso nosso Senhor nos ensina a orar em nome dEle: tudo quanto vocês pedirem ao Pai em meu nome, segundo a sua vontade, lhes será concedida. De maneira, portanto, meus amados irmãos, que nós podemos sim nos aproximar de Deus com alegria, com santo temor, com confiança, com reverência, reconhecendo a nossa miséria, reconhecendo a nossa incapacidade e depositando em Deus, portanto, todo o poder, toda a glória, todo o governo sobre todo o mundo. O pastor Arthur Pink escreveu o seguinte a respeito da frase glória. Ele diz que a frase glória expõe sua inefável excelência, como Deus tem soberania absoluta sobre todos, poder proporcional para dispor de todos. Ele é, portanto, todo glorioso. A glória de Deus é o grande objetivo de todas as suas obras, todos os seus caminhos e toda a sua glória. Ele é absolutamente Senhor. E ele completa dizendo que esta doxologia, portanto, quando diz, pois teu é o reino e a glória, ele diz que ela não é apenas um reconhecimento das perfeições de Deus, mas é também um apelo muito poderoso para que as nossas petições, as nossas orações sejam definitivamente ouvidas. E por isso, meus irmãos, o que Cristo, portanto, está nos ensinando aqui neste final da oração, é que nós devemos compreender que este Deus a quem nós oramos, Ele é capaz, Ele é poderoso para atender às nossas orações, porque nós não estamos, meus amados irmãos, sujeitos ao reino humano, nós não estamos nas mãos das pessoas, dos governos humanos, nós estamos nas mãos daquele que detém o poder sobre o seu reino. Nós somos filhos
deste rei, nós pertencemos a um outro reino, a um outro governo. Portanto, as nossas orações são orações claramente endereçadas àquele que tudo pode, àquele que é o Deus e que ordena a vitória, como escreveu o salmista no Salmo 44, no verso 4. Também o salmista no Salmo 103 diz: como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Como também diz Efésios 3, 20 e 21, que eu citei agora há pouco, Paulo escrevendo disse: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Portanto, meus irmãos, nós somos ensinados a orar ao Senhor por meio das perfeições divinas, reconhecendo que Ele é o Rei, reconhecendo que Ele é poderoso, soberano, reconhecendo que Ele é glorioso. E isso significa dizer que para sempre nós podemos confiar neste Deus, e é por isso que a oração termina para sempre. E ao terminar para sempre, mostra a diferença, a distinção entre nós homens, nós seres humanos e Deus. Os nossos planos são passageiros, o de Deus é eterno. As nossas vontades são passageiras, a de Deus é eterna. Portanto, como diz o salmista no Salmo 92, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Como afirma Hebreus 13, 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Portanto, nós não estamos diante de alguém que muda de ideia, de alguém que é manipulado pelas circunstâncias, mas de um Deus que é para sempre e sempre Rei, poderoso e glorioso Senhor. E, meus irmãos, o nosso Senhor ainda nos ensina, diante de toda esta compreensão gloriosa, majestosa, dizermos todos numa só voz: amém. E esta palavra amém indica exatamente que nós concordamos sinceramente, verdadeiramente. Assim será, Deus cumprirá. Este amém significa que tudo isto que nós declaramos pertence de fato a Deus. E como igreja do Senhor, como povo de Deus, nós declaramos publicamente e também privadamente que este Deus há de cumprir em nós a sua vontade. Mais uma vez, citando Arthur W. Pink, ele diz que ao proferir o amém, tanto em orações públicas como privadas, nós expressamos nossos anseios e afirmamos nossa confiança no poder e na fidelidade de Deus. Ele diz: é em si uma petição condensada e enfática. O amém é acreditar na veracidade das promessas de Deus. E apoiando-nos na estabilidade do seu governo, nós então acalentamos e reconhecemos a nossa esperança, confiantes em sua resposta graciosa. Por isso, meus amados irmãos, eu quero inclusive incentivá-los a que quando estivermos orando, ao final das orações, todos nós falemos amém. Isso é importante dizer. Muitas vezes nós ficamos tímidos, ou falamos baixinho, ou até nem falamos, ou falamos mentalmente, mas é importante que quando o irmão vem aqui à frente e ora, a igreja diga amém. No Apocalipse nós vemos que a verdadeira adoração ao Senhor, pelos anjos, pelos anciãos, elas eram finalizadas com amém. A igreja diz amém, porque o amém é de fato o reconhecimento, como diz Arthur Pink, ela é condensada e enfática, reconhecendo nesta pequenina palavra a veracidade das promessas do Senhor. Quando a igreja diz amém, nós estamos então reconhecendo que este Deus, a quem nós dirigimos as nossas orações, é um Deus que é o verdadeiro Rei sobre todas as coisas, que não pode ser tombado por ninguém, é o verdadeiro Rei que detém todo o poder, portanto somente Ele é poderoso, Senhor, não há outro poder que possa confrontá-lo, e este Deus é absolutamente glorioso, de maneira que nenhum brilho pode ofuscar, competir com o brilho da glória, da graça de Deus. Por isso, meus amados irmãos, entremos com confiança neste trono de graça, porque esse Deus não é um tirano,
não é um déspota, Ele é um Pai. Não é o meu, mas é o nosso Pai, é o Pai dos seus filhos, que foram entregues por Cristo Jesus, o seu Filho, para que nós pudéssemos, reconhecendo a nossa falência, reconhecendo a nossa corrupção, a nossa miserabilidade, nós então agora entremos na presença dEle, dizendo: Pai, ó Pai, ajuda-me, perdoa-me os pecados, dá-me o alimento diário, santifica-me para que o teu nome seja exaltado por meio de mim. Ó Deus, ajuda-me na minha falta de fé, venha o teu reino, para que a tua igreja possa cada vez mais se expandir, as portas do inferno não prevalecendo contra o poder da igreja que avança. Senhor, em nome de Cristo Jesus, não permita que nós caiamos nas armadilhas de Satanás, que são muitas. Livra-nos do mal, Senhor, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que aquele que começou a boa obra em mim, de que aquele que iniciou o processo há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Por isso eu sei em quem tenho crido, estou certo do meu tesouro, do depósito, eu sei que eu posso confiar no Senhor, porque teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para todo sempre. E a igreja diz: amém, louvado seja o nosso Senhor.